Boa noite, tudo bem, Boa gente? noite. Boa noite. Boa noite. Então, vamos dar início. Boa noite. Essa é a terceira palestra que a gente está tendo. Só esclarecer, né, que teve uma dúvida na semana passada, como a palestra, além de ser direcionada para a nossa disciplina de temáticas multidisciplinares, também é aberta para o público externo. A atividade que é realizada na segunda parte da aula é somente para os matriculados na disciplina. Então, a palestra é aberta para a FIPECAF, para entidades externas. Quem quiser assistir, tá aberto, tem um link, né? Foi disponibilizado nas redes sociais, mas não precisa fazer a atividade. Esse evento aberto, disponível para todos, é a parte da palestra, né? A parte da atividade é específica da disciplina temáticas multidisciplinares para os estudantes assim matriculados. Então, só uma dúvida que ficou na anterior. Então, a atividade, a segunda parte, que até a gente entra num ambiente específico da faculdade, é só para quem está matriculado. Então, feita essa consideração, vamos dar início à terceira da nossa sessão de palestras, né, que a gente teve nesse semestre voltada para o tema tecnologia. Então, tivemos a primeira palestra com o professor Marcelo, na quarta passada, no uso do Big Data em custos. Na segunda, agora tivemos a palestra com a professora Rihab sobre o uso de blockchain na contabilidade, na auditoria, e hoje temos o prazer de receber o professor Daniel, que vai nos trazer uma palestra sobre o uso da tecnologia na educação contábil. Então, assim como a gente fez nas outras palestras, né, a gente discute a atividade e as questões mais operacionais depois mesmo da palestra, na segunda parte da aula. Agora, então, só dou as boas-vindas e passo a palavra para o professor Daniel. Muito obrigada, professor Daniel, por estar aqui conosco, por nos brindar com essa palestra. Acredito que o tema é extremamente relevante, porque a gente está aqui num ambiente do mestrado profissional, né? Teremos mestres que lidam com essa questão da educação contábil, que pede cada vez mais a tecnologia. Então, acredito que sua palestra vai ser de muita utilidade para todos nós aqui. Muito obrigada e passo a palavra para você. Ok. Primeiro vou agradecer o convite, obrigado Juliana e o professor Tadeu também pelo convite, obrigado, é um prazer participar aqui com vocês na FIPECAF. Na verdade é um prazer voltar aqui na casa, né? Já fui professor na universidade há alguns anos atrás, né? Não vou falar quantos anos para não entregar a idade assim de graça, né? Mas já lá desde, acho que comecei a dar aulas na FIPECAF em 2010, aí fui por algum período ali, depois perto de 2016 aí, devido a botar em outra cidade, a gente acabou se distanciando um pouco, mas sempre fica a minha admiração, meu apreço pela FIPECAF, agradeço o convite, é um prazer estar de volta aqui. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, e aí eu vou aqui aos poucos passando, né, os conteúdos que a gente vai abordar, e um ponto, né, muito importante é que quando a professora Juliana aí convidou para falar sobre esse tema, naturalmente, um primeiro momento vem aquela reflexão, o que a gente pode tentar colocar no assunto, né, fazer a apresentação de forma que vai ser positiva e que vai contribuir. Como o nosso foco é voltado para a tecnologia no ensino da contabilidade, eu, né, a partir desse tema, é um tema que eu já estudo, já pesquiso há algum tempo, na verdade, quando eu fiz o mestrado em contabilidade, né, só fazendo uma breve explicação, né, fiz a graduação em ciências contábeis, depois o mestrado e o doutorado em contabilidade. No mestrado eu já pesquisei tecnologias no ensino de contabilidade, na educação à distância, na época, isso lá em 2009, mais ou menos, 2007 a 2009. Aí no doutorado também, de 2010 a 2014, eu pesquisei também mais aprofundado sobre o uso de tecnologia no ensino contábil. E nessa trajetória eu fui, né, aprendendo, fui conhecendo novos conteúdos, fui podendo me aprofundar um pouquinho no assunto e conhecendo um pouco mais. E cada vez mais a gente descobre que sempre tem mais por conhecer.
Nessa noite, a minha fala sobre tecnologia no ensino, eu vou dividir em 2 blocos. Vou dividir um bloco falar de metodologia, e aqui eu quero que vocês se posicionem como pensando em ser professores da disciplina. Então, se eu for ensinar essa disciplina, como eu abordaria tecnologia no meu ensino de contabilidade para ensinar usando tecnologia? Esse é o passo 1. E o passo 2, aí eu vou colocar a tecnologia dentro do conteúdo. E aí vai ser muito rico tudo que vocês já tiveram das últimas apresentações e agora a gente conecta todas elas no ensino. Então, ok, eu aprendi lá Big Data, tá, como é que eu vou colocar isso dentro da sala de aula agora? Posso estar vendo outros temas, RPA e etc, etc. O que eu posso trazer para a minha sala de aula agora e como que eu vou formatar isso? E aí vamos começar pela parte de ensino, como professor. E nesse slide aqui, que eu acredito que vocês já estão vendo aí, eu queria que vocês olhassem essa timeline desde lá, de 1965 até um pouco antes aí da nossa pandemia. Reparem na parte de baixo a evolução da comunicação e reparem na parte de cima a evolução da educação. Se você olhar a sala de aula, desde lá de 1965, e aí pegar algumas salas de aulas um pouco mais novas, você vai ver que ela é praticamente o mesmo modelo. As carteiras arrumadas, o professor na frente na função de como se fosse o dono do conhecimento, e os estudantes ali como ouvintes passivos. Um modelo, né, que aparentemente não mudou nos últimos tempos. Agora, se você olha a tecnologia, ela mudou de forma absurda. E aí surge o primeiro ponto. Por que a tecnologia evoluiu tanto? E a sala de aula ela ficou um pouquinho para trás, né? Muito tempo atrás, para vocês terem uma ideia, assim, se um professor utilizasse um data show, ele já era considerado um mega ultra power super tecnológico professor. Então, isso com o tempo foi modificando, né? E aí, o uso da tecnologia em sala nem sempre era também muito bem, digamos, visto. Como assim? A gente tinha ali um duelo, né, entre gerações no primeiro ponto. O estudante chegava na sala de aula totalmente tecnológico, nascido dentro do ambiente tecnológico, né, totalmente mexendo com tablet, com celular, computador, e a hora que ele chegava na sala de aula ele não encontrava nada daquilo. Pelo contrário, ele escutava assim: desligue o seu celular, coloque seu celular no silencioso, celular não entra na sala. E aí ele já percebia, porque nesse ambiente específico, nessas 4 paredes, nesse local fechado, aqui a tecnologia não pode entrar. Por quê? Aquilo não fazia muito sentido. Por outro lado, se eu utilizasse tecnologia, muitas vezes, gestores, né, com um perfil mais tradicional, muitas vezes falavam, olha, isso aqui não é aula, você está dando uma brincadeira na sala, isso aqui não tem né, fundamento pedagógico, educativo. Então, havia ali um pré-conceito sobre o uso da tecnologia na educação muito grande. E aí a gente começou a reparar, principalmente na área de contabilidade, como que estava acontecendo essa evolução. Então, nesse quadro aqui, eu coloquei aqui algumas pesquisas, esse é um artigo que eu fiz há muitos anos já, sobre o uso de tecnologia em contabilidade. Se vocês olharem estas pesquisas aqui, que eu vou colocar aqui, ó, grifado aqui, que estão marcados em vermelho, são as primeiras pesquisas com tecnologia em contabilidade. Normalmente eu te dava um CD ou um software ou alguma coisa que você fazia da sua casa, não dentro da sala de aula. Depois eu já olho, pegando aqui 2008, 2009, um pouquinho para frente, todos em verde, eles já são computadores dentro da sala de aula. E aí eu já começo a ter uma mudança. Eu já começo a ter, principalmente a partir do clicker aqui, e aí daqui para frente, o uso do celular em sala de aula. Então eu saio de um modelo, de um computador que você ficava na sua casa, 2000, 2001, 2005, 2006, e migro para o modelo em que você traz o seu celular para a sala de aula para ele participar. O modelo que a gente chamou aí de Bring Your Own Device, traga o seu próprio dispositivo. Então você traz o seu celular para a sala e eu coloco ele dentro da sala de aula para participar comigo da aula. E aí, com essa evolução de pesquisas, é que a gente começa a nossa conversa. Então, esse uso de tecnologia no ensino, ele não é algo que foi sempre, não, sempre funcionou, sempre deu certo, todo mundo sempre amou. Não, não era assim. E tem muita resistência. Mas, aos poucos, a gente começou a testar, experimentar aquilo que dava certo e não dava certo. Mas eu queria, né, até antes de aprofundar um pouquinho mais no professor, eu queria que vocês pensassem e me respondessem no chat com uma palavra. Por que vocês usam o WhatsApp? Com uma palavra. Vou usar o WhatsApp como tecnologia porque é uma coisa mais conhecida, todo mundo usa, facilita a comunicação, uma palavra. Ou 2 se você precisar, mas assim, qual o principal motivo? O que te ajuda mais? Por que utilizar o WhatsApp? Rapidez, alcance, tempestividade, comunicação, facilidade. Podem colocando no chat. Uma palavra ou 2. Até agora, todas as palavras que a gente tem aqui, elas remetem a uma coisa. Eu tenho uma expectativa de desempenho.
conectividade, instantâneo, comunicação, aquilo vai me ajudar de alguma forma. E isso, na verdade, quando a gente vai pensar tecnologia, isso passa por trás desse modelo decisório. Se eu perguntar a vocês qualquer tecnologia, qualquer uma, não importa qual seja, se eu perguntar por que você usa tal tecnologia, muito possivelmente a sua decisão interna que você tomou, ela partiu do pressuposto de vai melhorar de alguma forma para mim a minha vida. Ou vai ser mais rápido, comunicação fácil, instantânea, dinâmica, barata, às vezes gratuita, enfim, tudo isso de alguma forma vai me beneficiar. E isso é um ponto importante quando a gente fala de qualquer, né, teoria de racional, teoria de decisão. E aí na tecnologia também. Quando eu pergunto por que um professor deveria usar em sala de aula, o raciocínio é o mesmo, tem que ter um benefício. E aí é da onde vem os modelos teóricos, né? Já que a gente está aí dentro de uma turma de mestrado, aproveitando, sempre conectando a teoria e a prática, por que você escolhe usar a tecnologia? Esse modelo aqui é o chamado modelo TAUT. É um dos modelos, tem muitos, mas é um dos modelos que fala assim, por que as pessoas usam tecnologia? 2 principais fatores, expectativa de desempenho, expectativa de esforço. Esse aqui vai se repetir em todos os modelos teóricos. Quando eu perguntei a vocês, por que eu uso o WhatsApp? Praticidade, fácil, comunicação, instantâneo, rápido, todas as expectativas de desempenho. Ele me ajuda a ser melhor ou fazer algo melhor do que eu fazia antes sem ele. Então, isso é uma expectativa de desempenho. Por que eu não usava o SMS? Por que eu acho o WhatsApp melhor? Em algum momento, algo aí me despertou que isso seria mais fácil do que outro ferramental. Quando eu vou conversar com o professor, a minha decisão de conversar com ele, de fazer ele usar a tecnologia, vai passar por esses filtros. Se eu quero que este professor utilize tecnologia, eu tenho que convencer ele que, primeiro, vai melhorar em algum aspecto a vida dele, ou a aula vai ser melhor, ou vai ser mais rápido para corrigir prova, ou alguma coisa ele tem que ver uma expectativa de desempenho. Ou o meu aluno vai aprender melhor, algo tem que ser melhor para ajudar. Segundo ponto, não pode ser difícil. Expectativa de esforço, tem que ser fácil de usar. Tem que ser algo simples. Reparem na vida de vocês, a maioria dos instrumentos que vocês utilizam provavelmente tem um botão. Ou principalmente os recursos. Pensa o seu celular, os celulares mais simples, de uns 10 anos para cá, um botão. O seu micro-ondas tem 1000 botões, você só usa um. Só para ligar e às vezes fica apertando ele várias vezes ainda para dar o tempo necessário. A maioria das coisas eles vão simplificar e esse é o objetivo, para que torne acessível. Quando começou a pandemia, por que esse período que a gente teve, né, a mudança para o ensino remoto foi um período que foi muito mais fácil do que há 10 anos atrás, quando a gente tentou com o EAD? Porque estava todo mundo mais ambientado e os softwares de transmissão eram extremamente mais simples. Se você lembrar, a maioria tinha um botão de ligar, desligar a câmera e o microfone só. Exatamente simples, para todo mundo poder usar. E quando eu começo a olhar esse professor aqui, e eu começo a pensar, por que esse cara tem que usar tecnologia? Por quê? E aí vem o pressuposto da teoria, né? Então, eu tenho que mostrar para ele que isso vai ser melhor para ele e vai ajudar. Se não for ajudar, não use. A tecnologia não é, vai salvar tudo? Não, não vai. É boa, ajuda, mas não é a tecnologia pela tecnologia. Ela só faz sentido se ela te ajudar no seu ambiente educacional. E o que o ensino remoto mudou? Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho mais historicamente falando. Há muito tempo atrás, se eu vou chutar aí 10 anos atrás, se eu fosse em um congresso de contabilidade, falasse assim, vamos lá assistir o artigo de tecnologia em educação, certamente seriam sempre as mesmas pessoas. Eram sempre 2 ou 3 ou 4 pessoas no máximo, não ia muito além disso. De vez em quando vinha alguém fazer um artigo e depois saía, já não ficava muito tempo. Eram sempre as mesmas pessoas e uma resistência muito grande. A maioria, não vou usar tecnologia, Daniel. Para que tecnologia, Daniel? Eu não preciso disso, minha aula é lá na sala de aula, tal. Não, era muito difícil convencer os professores a usar. Quando veio o ensino remoto, você não tinha mais escolha, ele empurrou todo mundo e falou, se vira, agora é todo mundo online. E foi um período de adaptação muito grande. Eu me lembro naquela época, assim, fiz várias apresentações, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade, vários conselhos, faculdades, universidades, enfim, toda forma de apresentação possível para exatamente falar, professor, agora não tem o que fazer. Nós temos que todo mundo ir para online. E aí tentar diminuir essa dificuldade de acesso. Isso não foi só na universidade que eu dou aula, mas em várias outras que eu tive contato. E o remoto proporcionou isso, empurrou todo mundo e falou, agora vocês vão ter que usar. E agora a gente está vendo um reflexo, ou consequência disso. Os professores estão voltando para a sala de aula e a pergunta é, o que eu quero trazer de lá do remoto para cá? E alguns professores já estão até falando, não quero voltar presencial, remoto para mim foi legal, tá bom. Os meus estudantes do 4º ano, se eu falo para eles, gente, vai ter aula presencial,
beleza. Se eu falo, pô, hoje não vai dar aula presencial, vai ser remoto. Nossa, é só alegria no grupo do WhatsApp. Né? Eles estão felizes da vida, estão em casa, estão mais confortáveis, estão no último ano da faculdade, eles gostam também. Então, o remoto proporcionou uma experiência, né? Obviamente não foi um cenário que a gente gostaria, né? A pandemia de longe, sem dúvida, foi péssimo, horrível, mas proporcionou, né? O ensino remoto proporcionou essa experiência de conhecer um pouquinho mais. E agora, né? Feito esse contexto, eu vou procurar aqui em poucas palavras, tentar, assim, resumir algo que você pode utilizar se você falar assim, nossa, eu vou ensinar à distância, vou ensinar online, ou eu vou ensinar presencial, mas eu quero usar tecnologia. Quais ferramentas eu posso utilizar? Eu selecionei algumas, são poucas, não são todas que existem, e eu tenho certeza que a maioria daqui você já conhece. Mas eu procurei trazer algumas para as quais eu tinha referencial teórico, para sempre poder ancorar na ciência, né, tudo que a gente está defendendo. O primeiro ponto, muito importante, é tenha um ambiente virtual de aprendizagem. Não importa qual. Moodle, Blackboard, Classroom, qualquer um. Tenha um. Por quê? Para que o seu estudante tenha uma referência. Qualquer coisa que ele perdeu, não sabe a data, não sabe o dia, não sabe a hora, está lá no ambiente virtual de aprendizagem. Lá tem cronograma, lá tem tudo. Ancora primeiro ele em um ambiente de conforto e de segurança estável, para que não precise ficar pedindo material por e-mail, para que tenha tudo um local organizado. E aí um segundo ponto, e aí é para você que vai pegar uma disciplina inteira ou que vai dar uma única apresentação, um único módulo, um único dia, um treinamento na sua empresa, um curso, uma palestra, não importa. Uma única aula. Pode utilizar tudo que a gente vai falar aqui. Primeira coisa, planejamento. O que você vai ensinar ou você vai trabalhar nessa palestra? Quando você vai preparar uma aula, né, o primeiro ponto é definir qual é o nível que eu vou abordar nessa aula. Eu vou trabalhar com níveis mais básicos? Eu vou trabalhar com um nível mais intermediário de conteúdo ou com um nível mais avançado? Vou dar uma aula de contabilidade, por exemplo, básica. Bom, meu aluno não conhece nada do tema, então eu vou primeiro explicar o tema para ele. Vou fazer ele fazer uns exercícios, aprender o que é ativo, o que é passivo, patrimônio líquido, por exemplo. Depois eu vou fazer alguns exercícios para ele compreender, aplicar, analisar, e aí eu vou subindo nessa pirâmide para os níveis mais críticos da pirâmide de Bloom. Vou fazer isso numa aula de especialização, de mestrado ou de doutorado? É a mesma coisa. Obviamente com conteúdo diferente, mas seguindo a mesma escala. Vou preparar uma aula para o MBA no final de semana. Também eu vou, qual nível que eu quero atingir? E aí eu vou me organizar. Bom, eu vou fazer uma aula lá sobre Big Data. Eu preciso já chegar explicando o que é isso? Não. Eu vou ficar falando durante 2, 3, 4 horas para explicar? Não. Esse material básico, eu vou gravar e vou colocar vídeos online e deixo o aluno assistindo o tempo dele. Faço uma pré-aula. Não precisa ficar comigo aqui online. No seu tempo. Assiste a hora que você quiser, a hora que você puder. Faz no seu tempo. Chegou na minha aula, estamos juntos ali? Opa, peraí, agora aqui na aula a gente vai trabalhar esses níveis aqui um pouquinho maiores aqui. Aí eu trabalho, por exemplo, na sexta-noite esses níveis intermediários, e aí no sábado de manhã eu pego um nível mais avançado. E aí eu caminho com ele na disciplina. E esse é um ponto importante. Planejamento. Você entrou numa sala de aula, você vai preparar a sua aula, vai usar tecnologia, planeja o máximo que você puder. Ah, professor, pode dar coisa errada. Pode e vai dar. Tudo que você imaginar pode acontecer. Acaba a energia no dia, cai a internet, tudo que você imaginar pode acontecer e vai acontecer. Mas o importante é que você siga um planejamento. Aí depois, com o tempo, você vai sempre pensando num plano B, vai sempre deixando alguma coisa preparada. Mas o primeiro ponto é, o que eu vou fazer antes da aula, o que eu vou fazer durante a aula com ele e o que, eventualmente, eu posso até fazer depois da aula. Deixar uma atividade e assim por diante. Antes da aula, o que eu vou fazer? Eu posso usar uma série de ferramentas. Por exemplo, gravo o vídeo, coloco lá no YouTube e deixo ele assistir. O estudante assiste quantas vezes quiser, vem para a minha aula já preparado. Você fala, professor, mas normalmente você deixa o vídeo e a gente não assiste. Eu sei que não é o caso de vocês, claro, se eu deixasse, vocês iam assistir o vídeo, não tenho dúvida alguma disso. Mas normalmente alguns estudantes, principalmente na graduação, falam, pô, professor, não dá tempo e tal. Eu falo, muito bem. Aí, normalmente, o que eu faço? Eu pego um aplicativo como o Edpuzzle, eu coloco o vídeo dentro do aplicativo e aí tem perguntas no meio do vídeo. Ponto 1. O vídeo não fica monótono. O estudante vai assistindo, tem que responder uma pergunta para continuar o vídeo. Então, se ele deixar o vídeo no automático, o vídeo vai parar.
e vai ter uma pergunta na tela para ele responder. E aí eu vou saber se ele está respondendo, não está, se ele está fazendo, não está. E ele vai poder saber se até ali ele entendeu o que ele ouviu do vídeo, até ali naquele 1 ou 2 minutos, ou ele assistiu. Então, esse software me ajuda com isso. Posso fazer um Kahoot assíncrono, né? Hoje é um pouco menos comum, mas posso. Eu deixo lá pronto, ele vai lá e treina sozinho. Faz um exercício sobre o vídeo que eu coloquei para ele assistir. E aí eu vou pontuando essas atividades. Aí eu consigo uma maior participação. Posso também deixar vídeos gravados de outras formas. Uso o Zoom, Google Meet ou o próprio Loom, que ele já grava o vídeo e já deixa disponível online. Então eu ganho tempo com isso. E aí, além de tudo isso, posso também pensar em outras ferramentas pré-aula. Agora, posso deixar uma atividade? Posso. Posso deixar uma atividade mais curta, para fazer em grupo, discutirem antes da aula. Pô, vou falar sobre variação cambial. Vou gastar 20 minutos, 30, 40, 50 minutos explicando? Não, vou dar um exemplo. Ó, pessoal, antes da aula, vocês vão fazer esse trabalho. Como que contabiliza a variação cambial? Bem simples, bem objetivo, não mais do que 2, 3 linhas. Coloco um exemplo fictício e coloco um exemplo aplicado. Pego lá uma empresa, pego a Gol, lá em 2020, muito empréstimo dolarizado, o dólar oscila, né, no começo da pandemia dispara, causa um efeito. 3 perguntas simples, só para ele aquecer. A hora que chegam na aula, eles já estão bem mais aquecidos no conteúdo, já não é o primeiro contato comigo. Já viram, já tiveram uma experiência, e aí eu já consigo ir subindo um pouquinho mais essa pirâmide. E depois que eu vou para a aula 5? Aí, senhoras e senhores, a aula síncrona, ela é toda de vocês. Aí é a hora que o aluno vai se conectar com vocês e é a hora que o seu conhecimento vai fazer toda a diferença. A experiência que você traz lá da área prática, eles adoram. Você quer ver a turma prestar atenção, é você começar a contar a história da experiência prática. A aula é fantástica, os alunos adoram. Como professor, às vezes eu convido colegas que são da área profissional, eles vêm e contam a história, os alunos ficam impressionados. Se você perguntar, eles lembram da história até o último dia de aula. Eu, como aluno, eu tive professores que contaram histórias que hoje eu trabalho com eles dando aula e até hoje eu falo para eles, eu me lembro daquela história lá em 2005, 2006 que você contou e eu carrego isso. Então isso é muito legal. E é o seu momento, né, naquela aula síncrona, de fazer essa apresentação. Mas só história não dá para carregar a aula inteira. Você vai ter que fazer também uma série de trocas ali dentro da aula. E um ponto importante, que é onde a gente vai conectar tudo isso, é como que eu vou fazer, puxando o tema da nossa aula, para colocar tecnologia dentro de tudo isso. E aí vem um outro modelo, que é um modelo chamado TPEC. O TPEC é um modelo também teórico, que ele vai nos ajudar a entender o quê? Principalmente aqui em termos de como que eu vou conectar tudo o que eu quero saber da minha aula. Aqui, só para, né, fim de referência, aí no próprio chat, eu vou deixar aí um link para o artigo, que eu escrevi uma época, muitos anos atrás, também sobre o TPEC, que é um modelo teórico. E o que ele fala para a gente? Ele fala o seguinte, olha, aqui, professor, nesse centro aqui, é onde você tem que preparar a sua aula. O que é um bom professor? Se eu perguntasse para vocês agora, a principal característica de um bom professor, pensem em uma palavra no chat, podem colocar, por favor. O melhor professor é aquele que sabe o quê? Que é bom em quê? O que vocês acham? Podem ficar à vontade de chutar uma característica de um bom professor. Pensem em todos os professores que vocês já tiveram na vida. Bom professor. Didática, prática profissional, assertivo. Didática está prevalecendo um pouquinho aí. Reparem, carisma, aí já vai tomar características pessoais também do professor, mas eu vou pegar as que mais se repetiram aqui. Didática, ok? Como você ensina. Conteúdo, a experiência prática, e aí vem a tecnologia. Eu tenho que saber o conteúdo, eu tenho que saber como ensinar aquele conteúdo, e aí eu tenho que saber como colocar a tecnologia para me ajudar a ensinar aquele conteúdo. Experiência prática, conhecimento, você tem. Antes de entrar na sala de aula, provavelmente você já foi entrevistado, já passou por uma seleção, de alguma forma eles já sabem que esse conhecimento técnico de conteúdo você já domina. Como ensinar? Isso é pedagógico. Como que eu vou dar uma boa aula? Como é que eu vou fazer o meu aluno se interessar para a minha aula? Como é que eu vou chamar ele para participar? Isso é pedagogia. E aí vem a tecnologia. Mas como que eu vou colocar tecnologia para me ajudar em tudo isso? Então, essa união entre conhecimento pedagógico e tecnologia é aqui que eu vou planejar minha aula. O que eu vou fazer para conectar todos esses assuntos em um ponto só? Esse artigo aqui eu já comentei com vocês, já está aí, é uma parte da literatura sobre TPEC, a gente fez uma revisão, tem pouquíssimos estudos na área de negócios, que é a nossa área, tem mais na área de educação.
E como é que eu vou fazer para participar, colocar tudo isso na minha aula? Bom, você vai planejar. Então, vamos supor lá, vou voltar aqui. Você vai dar uma aula de contabilidade financeira, de contabilidade de custo, gerencial. Primeira coisa, qual é o tema que eu preciso ensinar nessa aula? Eu preciso ensinar margem de contribuição. Beleza. Eu conheço o conteúdo? Conheço. Agora, segundo passo, como que eu vou ensinar isso? Vamos pensar aqui. Pô, posso fazer um exercício? Posso dar um exemplo? Posso fazer um estudo de caso? Tá. Mas vamos pensar o que pode ser mais atualizado com o meu estudante. Como que eu vou puxar a atenção dele? Pô, vamos falar o seguinte, ó, vou fazer margem de contribuição, vamos pegar um restaurante no iFood, para a gente ver a margem de contribuição, como é que funciona? Porque ele paga a taxa do restaurante, paga a entrega, não paga a entrega, e aí eu começo, opa, peraí, eu compro muito no iFood, eu quero saber como é que o iFood formula um preço, um restaurante lá. Já me puxa um pouquinho a atenção, ok? Outro ponto, como que eu vou colocar a tecnologia para conversar? Como que a tecnologia vai entrar nesse modelo todo que eu estou criando e vai me dar suporte? Como que eu vou fazer isso? Aí eu vou pensando. Durante a aula, o que eu posso colocar? Qualquer ferramenta dessas aqui. Kahoot. Vocês já usaram o Kahoot, não? Alguns sim, outros não. Ok. Depois a gente vai ter uma experiência. O Kahoot é um software que os estudantes gostam bastante. Daqui a pouco, talvez, né, pela imersão, vocês vão entender um pouquinho ou vão me ajudar a entender o porquê. O Pool Everywhere eu também quero mostrar para vocês. São todos questionários que eu posso fazer online e colocar todo mundo para participar comigo no mesmo momento. Nearpod também vai na mesma linha de questionário, tem formas diferentes de fazer, mas também vai nessa linha. Mentimeter também, todos aqui, ferramentas de questionário, resposta rápida, quiz. O Geniali, ele já é muito mais criativo. O Geniali é aquele quando você passou o ano inteiro dando aula, o estudante já não aguenta mais sua aula online, você coloca um Geniali, você vai ganhar uma postagem no Instagram. Seu estudante vai postar lá e fala, poxa, hoje a aula surpreendeu com esse Geniali. É um software que vai usar mais o seu tempo, você vai gastar muito tempo para preparar, mas é algo que destoa um pouco do restante que a gente usa. Mas é bem legal também. E aqui, o restante que tem dentro das plataformas. Dentro aqui do Zoom, do Google Meet, eu posso fazer quiz mais rápido, mais simples e mais objetivo, sem criar muito transtorno. Mas exige também aquele planejamento prévio. Mas vamos passo a passo. Em uma palavra só no chat, por gentileza, sim ou não, vocês já utilizam o Kahoot ou já usaram sim ou não? Como estudante mesmo. Tá, um pouquinho. Me arriscaria aqui quase meio a meio aqui. Um pouquinho. Vamos dizer aí 50-50. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês um Kahoot aqui, que a gente vai fazer juntos, né? Vai ter essa oportunidade de experimentar. Quem já conhece, perfeito. Quem não conhece, vai poder conhecer. O que a gente vai falar aqui nesse Kahoot? Vou perguntar algumas coisinhas que eu já perguntei aqui para vocês no início da nossa apresentação, e algumas outras que são pertinentes também a esse tema aqui. Primeiro ponto, eu vou só confirmar com vocês se vocês estão vendo a tela do Kahoot ou, por enquanto, está o slide para vocês. Estamos vendo a tela. Estão vendo a tela do Kahoot? Perfeito. Sim. Então tá. Então eu vou agora compartilhar aqui no chat com vocês o endereço kahoot.it e aí vocês vão colocar aquele game pin que está aparecendo ali, 64558. Se você quiser usar o QR Code aqui também, fique à vontade. Por favor, podem entrar. Entrem. Depois que vocês colocarem lá o game pin, 64558, ele vai perguntar o seu nome. Aí você pode colocar, vai aparecer um nickname. Aí você pode colocar seu primeiro nome, ou primeiro nome e um primeiro sobrenome, caso a gente tenha aí mais de um nome na turma. Quem tiver, todos podem participar, ok? Todo mundo pode participar, pode entrar, pode colocar um nome. Vamos fazer aqui um joguinho aqui só para vocês experimentarem o que os alunos podem experimentar também na sua aula. Para quem já conhece, ok? Para quem não conhece, Kahoot é um game de interação, vão aparecer perguntas e vocês vão responder. Na tela que vocês estão vendo, vão aparecer, na minha tela aqui, tá? Na transmissão, vai aparecer a pergunta e vão aparecer 4 respostas embaixo. Vocês vão olhar as respostas e vão clicar na resposta correta, mas você não vai clicar na minha tela aqui na projeção. Você vai clicar no site em que você entrou. Se você entrou pelo celular, melhor ainda, clica na resposta aí no seu celular. Lembrando, no seu celular ou no navegador que você abriu, não aparece o texto da resposta, vai aparecer somente a cor
ou o formato geométrico ali da alternativa. Então, eu acho que é o verde, o amarelo, o quadradinho, a bolinha, você clica na resposta. Onde que ele fica mais dinâmico? A gente tem uma competição. Se você responder certo, você ganha ponto. Se você responder errado, você não ganha ponto. Só que respondendo certo, se você responder mais rápido, você ganha mais pontos. Então, não basta estar certo. Quanto mais rápido responder, maior é a pontuação. Beleza? Então, podem ir entrando aí, só para a gente, né, poder incluindo aí já todo mundo. Isso. Teve alguém que não conseguiu? Isso. Podem ir entrando, tranquilo. Só digitar kahoot.it de Itália, o GamePin, e aí os nomes de vocês. Muito bem. Tá. Pode pedir para atualizar a tela. Aqui está aparecendo o Emerson. Se for este Emerson aqui, está aparecendo aqui. Se era só com o nome. Isso. Ah, tá. Ele vai ficar parado numa tela mesmo. Ele fica parado numa tela, de uma tela de aguardar aí. Aí agora, quando eu apertar o Start, vai aparecer a primeira pergunta. Beleza? Começar o nosso game, então. Primeira pergunta. Quando eu colocar aqui o Start, vai aparecer já a primeira pergunta. Embaixo, 4 alternativas. Quanto mais rápido eu responder, maior a pontuação. 30 segundos de tempo. Primeira pergunta, senhoras e senhores, sobre tecnologia no ensino de contabilidade, valendo. Então, nossa primeira pergunta aqui é: verdadeiro ou falso? Momentos assíncronos são aqueles que o professor e discente dividem uma sala de aula virtual ou atividade ao mesmo tempo. Verdadeiro ou falso? A pergunta está aqui em cima. Tudo bem. Enquanto vocês vão respondendo, aqui do lado esquerdo fica o tempo, e aí eu posso ir controlando para saber o que está, né, se está acabando o tempo, eu aviso o pessoal, está acabando o tempo. Do lado direito você tem quantas pessoas responderam. Quando eu acabar, ele vai travar e vai mostrar a resposta. Então, o momento assíncrono é aquele que a gente divide a mesma sala de aula? Falso. Correto é o momento síncrono. Então, 12 pessoas acertaram, 15 erraram. Aí eu passo e ele já vai me mostrar quem são os 5 primeiros colocados por enquanto. E a cada pergunta ele vai renovando esse ranking. E aí, obviamente, o objetivo é ficar aqui entre os 5, né? E isso vai despertando um pouco mais a nossa competitividade aí. Então, por enquanto, Tarcísio, Clooney, Ivete, EBS e Liana. Segunda pergunta. Qual dos softwares abaixo posso utilizar para gravar vídeos? Então, somente um aqui eu posso usar para gravar vídeo, os outros 3 não. Outro ponto importante. Reparem que aqui, como eu consigo controlar quantas pessoas já responderam, se em algum momento, por exemplo, chegou aqui perto, tem 25, 27 pessoas que responderam, se você tiver um questionário muito longo, você vai começar a notar que o questionário para aqui, 26, e ele não finaliza. Provavelmente porque alguém entrou e caiu. E aí o questionário ele não fecha, imaginando que ainda tem mais uma pessoa. Aí, se você quiser, você pode clicar direto aqui no Skip, e aí você consegue já esgotar a questão, não precisa esperar até o final do tempo. Então, isso também pode ajudar. Então, qual dos softwares abaixo que a gente pode utilizar para gravar vídeo? O Loom. Os demais aqui, a gente não pode usar o Google Meet, que a gente usaria para gravar o vídeo. Por enquanto, aí ele vai atualizando. Emerson, Mari, Ivete, Juliana e Fernando. E aí, temos agora a terceira pergunta, valendo aí o dobro de pontos. Então, quem acertar agora já vale o dobro. Qual dos softwares abaixo não pode ser utilizado para um quiz online? 3 eu posso utilizar para um quiz online, 1 não. Perfeito. Pautum.
Não pode, o Kahoot, o Pool e o Mentimeter, que eu acabei de mostrar ali no slide, esse eu posso usar para quiz, que a gente vai ver mais para frente. Só recapitulando, o texto a gente vê aqui. No celular de vocês só vai aparecer a cor mesmo e a forma geométrica aqui. Então, daí no celular não aparece o texto mesmo, só as cores para vocês responderem. Por enquanto, antes da nossa última pergunta, Silvia, Moni, EBS, Cristiano e Sales. E agora, nossa quarta e última questão, que também vale aí o dobro de pontos. Qual dos softwares abaixo não pode ser utilizado para dar aulas síncronas? Exatamente, o Loom serve para gravar vídeos, como a gente acabou de ver. Os outros eu posso utilizar para dar as aulas síncronas. E agora que a gente já terminou as 4 rodadas, passando aqui para a última tela, a gente vê o ranking final, quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. E no nosso caso, quem ficou em primeiro foi... Não travou, fica tranquilo, tá? É só para criar aquele clima de suspense. Mas brincadeiras à parte, aqui ele vai mostrar um pódio, um terceiro lugar, acertando aí Silvia. Segundo lugar também no número de acertos e velocidade, Cristiano. Primeiro lugar também Moni. E aí, em quarto e quinto lugar, ele também vai mostrar aqui, Sales e Gabriela. E aí vocês têm aqui uma opção que eu posso colocar aqui, vocês podem dar um feedback, se vocês gostaram, não gostaram, etc. E aí você já consegue também com isso ter um feedback de como é que foi aquela atividade com a turma. E vocês podem clicar aí e dar um joinha ou não, se vocês preferirem. Alguns pontos importantes. Kahoot. Parabéns aí para os nossos 5 primeiros colocados, né? Sempre lembrando. Lembrando, Kahoot, tecnologia, não é ela é só o meio, ela não é o principal. Eu não estou dando aula para usar a tecnologia, eu estou dando aula para ensinar contabilidade. Eu uso a tecnologia como caminho para isso. Feedback decente. Isso aqui os alunos gostam, por quê? Porque ele já vai saber como é que ele está indo. Pô, achei que eu estava indo tão bem na disciplina, eu estava olhando, estava assistindo os slides, eu estava vendo o Daniel falar, de repente aqui surgiram 4 perguntas, eu errei todas, eu errei uma, errei 2. O que está acontecendo? Feedback imediato. Isso é muito importante. Feedback docente. Eu sei se a minha turma está aprendendo ou não. Porque se eu coloquei uma pergunta e a maioria errou, tem algo errado. Eu paro, eu explico de novo. Porque daí eu não posso continuar aquele caminho, sabendo que ali tem um ponto ali que ainda não está legal. Lúdico. Tem uma diversão, tem uma competição que é saudável e tem aí também a parte de avaliação. Eu posso atribuir nota para essa atividade também. E agora eu vou mostrar para vocês um outro modelo, que é o Pool Everywhere. Esse aqui ele é um pouquinho diferente, mas ele também vai atingir aí a minha mesma finalidade, interação, etc. Vou colocar aqui no chat o link, vocês podem copiar esse link, podem clicar, ou se tiver com o celular pode usar aí o QR Code. Lembrando, quando você entrar, ele vai perguntar o seu nome, ou embaixo ele vai dar um skip, tá? Não precisa se cadastrar, no máximo, nem o nome não precisa colocar, clica ali no skip, às vezes está em português, tem um outro nome que agora eu não lembro, mas só clicar ali, ele já vai deixar você entrar e aí vai deixar você numa tela de espera, falando, o Daniel ainda não colocou a questão. Aí, quando eu coloco a questão aqui, aí ela aparece para vocês aí. Então, por gentileza, a hora que vocês entrarem nesse link, né, que eu coloquei agora no chat, aparece essa pergunta aqui para vocês, quem é Luca Pacioli? Sim? Aí vocês podem responder. Sim? Lembrando, não precisa cadastrar, não precisa colocar nome. Eu não consegui entrar. Ele dá algum erro? No outro computador, ele só apareceu youtube.com. Tá, tenta de novo nesse link, tenta copiar de novo o link. Vou fazer tá pelo aí. celular, então. Acho que Pode é melhor. ser. Entra direto nesse link que está no nosso chat aí. Ou se quiser... Bom, Não, cadê o QR Code, né? Melhor? pode, eu vou voltar aqui uma tela. Se desaparecer para vocês, não se preocupem, depois vai voltar. Pode fazer com o QR Code. Aí só alguns comentários. Esse Pool Everywhere, se vocês repararem, eu não saí do slide. Isso é um negócio interessante quando você está no meio da aula com uma sala cheia e você em pé. Você não precisa ir lá no computador, abrir o Kahoot, colocar e ficar mexendo com o mouse. Ele está mandando registrar aqui, né? Botar Tá, não registra. Coloca não? skip for all, alguma coisa assim. Foi?
Ele não está deixando, não. Ele está pedindo o username. Tá, Tudo bem, eu não vou vamos entrar. Eu vou ver, professor, senão atrasa a hora. Obrigada. Tá bom, não tem problema, mas se acontecer, só clicar o skip, for now, ou tentar de novo e não preencher. Pontos importantes. Aqui na direita você sabe quantas pessoas já responderam. Aí você vai controlando também de acordo com a hora que você olha a sua sala presencial, e falando presencial, porque dá para usar no presencial também, você já tem um quantitativo. Aí você pode colocar as frequências, mostra onde todo mundo respondeu, a maioria ficou no B, e aí você fala qual que está correta. Então, correta, letra B. A maioria acertou, tudo ok, vamos para frente. De novo, estou no meu slide. Só vou passar o slide, já tem a próxima pergunta, já apareceu a próxima pergunta na tela de vocês aí no celular. Qual a primeira palavra que vem à cabeça quando você pensa em contabilidade? Uma palavra, vocês digitam, colocam, e ela vai daí criando aqui para mim uma tag cloud aqui, conforme vai repetindo. Lembrando, como é uma tag cloud, como é uma parte de texto, veja que isso não me impede, não precisa ser só múltipla escolha. Consigo usar aqui palavras, consigo usar números, consigo ter variedade de opções, não é somente alternativas. Outra opção aqui, vou passar mais uma vez, vai aparecer aqui um mapa, e aí eu vou perguntar qual país que usa a norma FASB. E aí você clica no país que você acha. Veja que aqui eu te dei um mapa, então não é uma múltipla escolha, não, eu te dei o mundo inteiro, você pode clicar onde você quiser. Qual país que usa FASB? E aí as pessoas, seus estudantes vão clicando e você, realmente quem usa é os Estados Unidos, norma americana, e aí você vai. Só que você já criou a interação, você forçou ele a participar da sua aula, daquela interação ali. Aí eu vou, mais uma questão. Como você classifica a contabilidade societária no Brasil? Lembrando que quanto mais para cima aqui, ela é mais atualizada, e quanto mais para a direita, ela é mais útil para a tomada de decisão. Então, se você acha que ela é desatualizada, mais para baixo. Se você acha que ela não é útil para tomar de decisão, mais para a esquerda. E aí você consegue já uma diferença aí para poder fazer um outro tipo de questão que vai além da múltipla escolha. Então, eu consigo te dar mais opções, né? E aí eu consigo um range melhor de respostas. Posso também, uma última questão, qual é aí os animais em um zoológico? Em qual conta eles devem ser registrados? É um estoque? Pensa um zoológico. Os animais que tem lá no zoológico. É estoque? É ativo biológico? É um ativo especial? É um imobilizado? Ou é um intangível? Novamente, vou acumulando as respostas aqui. Aí depois faço a discussão. É imobilizado? É ativo biológico? Aí tem todo um porquê, né, contábil, e aí você desenvolve toda a discussão. Mas aqui foi o aquecimento, foi onde tudo começou. E agora vem a pergunta final. Vocês experimentaram o Kahoot e experimentaram o Pool Everywhere. Vou atribuir ao Kahoot o número 1 e ao Pool o número 2. Qual vocês mais gostaram? O número 1, que é o Kahoot, ou o 2, que é o Pool, no chat? Temos uma maioria aqui de número 1. A maioria gostou do Kahoot. Por quê? Competição? Ele é mais dinâmico, né? Mais atrativo. Mais dinâmico. Gera uma certa emoção ali de você ter que responder e ver o seu nome, eu quero aparecer lá, e aquilo mexe com você, você quer participar. E até a carinha dele deixa a gente mais feliz, assim, parece que a gente está brincando. Mais atrativo, né? É mais atrativo. Esse modelo, até falando do Kahoot especificamente, é até interessante. No Brasil não, faz muitos anos, lá em 2013, eu fui participar de um congresso nos Estados Unidos de contabilidade, e aí, como eu já pesquisava, eu fiquei mais dentro dessa área de educação contábil. E na época lá, eles estavam usando um negócio chamado Clicker, que era o semelhante àqueles controles que nos auditórios as pessoas usam para dar nota para quem está participando. E eles estavam levando aquilo para dentro da faculdade. E eu lembro que naquela época eu falei com o pessoal, falei, nossa, vou comprar, vamos ver como é que fica para importar isso aí para o Brasil. E era caríssimo, né? Primeiro que importação em dólar, e aí o resto você imagina. E aí, enfim, não tinha recurso, era muito caro, tal. Aí passou um tempinho, começou a aparecer essa ideia e tal. E eu me lembro que tinha um ex-aluno meu, que depois foi fazer mestrado, doutorado, e eu falei para ele, pô, olha isso aqui que é um negócio legal, ninguém está falando disso no Brasil. Aí ele foi e ele descobriu o Kahoot. E aí foi uma das primeiras experiências aqui no Brasil, eu acho,
ali por volta de 2015 e 2016, uma das primeiras vezes que a gente usou aqui, e era muito interessante de ver, primeira coisa, a hora que você chegava na sala e falava assim, pessoal, pega o celular na mão porque a gente vai fazer uma atividade. A cara de estranheza da turma toda era impressionante. Todo mundo falava, mas como assim o celular? Por que celular? Nunca usou um celular? A hora que você colocava o jogo, faça um dia, coloquem na sala de aula. Eu garanto que vocês vão sentir um enorme ciúme do Kahoot. Porque os alunos olham para a tela, eles não piscam. Eles ficam assim o tempo todo olhando, chama muito a atenção. E aí eu fui pesquisar, por que eles gostam tanto? Aí primeiro eu comparei com o Kahoot e com o Plickers. O Plickers é um modelo que a gente já quase não usa, que é mais para modelos onde você não tem internet em grande escala, né? Aí é uma plaquinha que você dá para o aluno e ele segura em pé. E aí o professor, com o celular, o professor vai passando a câmera e vê a resposta. Essa é a visão do professor, ele sabe quem acertou e quem errou. E aí ele vai falando, olha, a resposta certa era tal. E isso vai vindo tudo para um sistema dele, vai guardando esses resultados. Comparei isso aqui com o Kahoot. Moral da história, as plaquinhas, né, os nossos clickers aí, e o Kahoot. O Kahoot, sem dúvida alguma, ele ganhou disparado. Se você pegar aqui, clickers, ele tem aí, vou pegar aqui embaixo, ó, clickers nas médias, 8, 9, 6, 7, o Kahoot são médias aí bem maiores. O Kahoot, o pessoal gostou bem mais do que gostou do Plickers. Aí eu comparei com o Pool, que foi o que vocês acabaram de fazer. Quando eu comparei, eu perguntei, qual vocês gostam mais? Kahoot. Todo mundo, independente de qualquer classificação que eu fizesse por estilo de aprendizagem, por idade, não importa, Kahoot gostou mais. Perguntava, por quê? A maior frequência, competitividade. E não fui eu que dei a palavra. Eu pedi para eles escreverem. Por quê? E aí depois eu categorizei. Eu não, na verdade, o grupo aqui de pesquisa. E aí, competitividade. Melhor layout, que alguém já comentou também apareceu, né? Já conhecia. E apenas quem não gostou também colocou a competitividade como um aspecto que não atraía. Então, parece que aí foi o termo-chave que separou. Pontos positivos de usar qualquer tipo de ferramental. Aumenta a motivação, interatividade, participação, torna a aula um pouco mais divertida e tem um feedback rápido. Se eu passar um exercício em papel, você responder essas mesmas questões que eu coloquei aqui, e eu colocar aqui no nosso slide, utilizar isso de forma eletrônica, qual vai ser o impacto na sua nota no final do bimestre? Segundo toda a literatura, vários artigos já fizeram isso, nenhum. Se você fizer as questões em papel, ou fizer as questões usando o Kahoot ou o Everywhere, não impacta nada na sua nota lá na prova no final do bimestre. Nada. Certo? E isso de acordo com as pesquisas, usando o p-value lá de 0,05, não tem impacto. Contudo, pergunta para o estudante qual ele achou a aula mais motivada, com maior motivação, com maior interação, usando o Kahoot. Então, vai fazer um impacto positivo lá na nota no final do bimestre? Não. Estatisticamente, até hoje, não se achou nenhuma pesquisa que encontrou isso, claro, seguindo todo o rigor científico e com um p-value de 0,5. Então, não impacta a nota. Tem até, o Vitor pesquisou muito sobre isso, ele tem muitos artigos sobre isso, se alguém quiser aprofundar nessa área, tem aí também a referência depois dele aí. E agora, o Geniali. O Geniali, ele já tem várias coisas ali dentro que você pode utilizar. O que eu mais gosto é da parte de gamificação, de você criar um game. Então, eu crio um jogo ligado com o que eu estou ensinando e deixo os estudantes se divertirem ali dentro para que eles vão caminhando pelo jogo e encontrem as respostas. Então, qual é o objetivo? É tirar um pouquinho daquela sobrecarga de tudo ficar com o professor. Vai lá, faz o jogo, se diverte e aprende. E aí você vai somando esse conhecimento. Nesse jogo, e é um dos que tem lá dentro, por exemplo, eu fiz aqui, por exemplo, um mistério contábil. Aí eu crio um enredo, né, uma empresa de contabilidade, bem tradicional, já existindo desde 1990, e neste último ano, a gestão da empresa percebeu que tem indícios que podem estar ocorrendo lançamentos pouco convencionais, né, não muito corretos, por assim dizer, nas demonstrações. Estes lançamentos podem estar prejudicando a demonstração da verdadeira realidade da empresa. Além dos indícios, houve uma denúncia, mas a denunciante não se identificou e também não deixou claro quem está fazendo os lançamentos, quem está cometendo aí os erros ou eventualmente as fraudes. Contudo, deixa uma série de pistas para você encontrar quem está fazendo isso. E aí eu tenho 4 personagens no meu jogo. Um deles está cometendo as fraudes, eu preciso encontrar qual deles é.
ou fraude, ou erro, né? E aí vai. Aí eu tenho 4 ou 5 pontos na cidade, onde eu tenho distribuído aí, né, que está com 6 pontos, mas enfim, tem vários pontos na cidade onde distribuí as pistas, e aí o estudante tem que ir respondendo um a um até achar quem que é. Aí eu tenho aqui a missão 1. Então, quando ele entra na minha tela, vou voltar aqui, eu já expliquei a introdução, já expliquei os personagens, já expliquei o mapa, vai direto para a fase do jogo. Aí aqui, vai clicar na fase, vai resolver a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta, e quando ele terminar a quarta fase, ele vai me dizer quem é daqueles 4 personagens que é o responsável pela contabilidade um pouco mais criativa aí da minha empresa. E aí, com isso, o que eu quero? Dar um tempo para ele fazer o caminho dele, ele descobrir o caminho dele de pesquisa. Se vocês clicarem nesse link que está aí no chat, tem essa mesma atividade que eu acabei de explicar aqui. Só confirmem para mim, abriu aí o navegador? Normalmente esse aplicativo funciona melhor no computador do que no celular. Tá? Normalmente no celular ele dá um errinho, ele dá mais trabalho para passar algumas telas lá. Foi? Sim? Foi. Beleza. Então, o que agora eu vou pedir para vocês? Vou pedir exatamente que vocês participem. Sintam como o aluno sente-se na aula, para exatamente vocês poderem experimentar isso. Podem clicar direto aqui em fases do jogo. Clica direto aqui em fases do jogo. Esse aplicativo é gratuito, professor, para você montar ou tem um custo? Tudo que eu usei até agora aqui é tudo na versão gratuita. Ele tem versão paga, aí ele vai te dar mais recursos, mas tudo que eu utilizei até agora, tudo gratuito. O pool, por exemplo, até 40 alunos, ok, gratuito, passou de 40, ele bloqueia. Então, o Kahoot também tem um limite, agora não lembro se é 40 ou 100 alunos, mas ele também bloqueia depois de um tanto. E esse aqui também ele funciona bem, mas se você pagar, ele vai te dar mais recursos. Tá? Então, podemos fazer esse exercício? Vocês topam participar? Beleza? Então, podem clicar no link aí, podem resolver, e quando vocês terminarem, lá na última tela, quando achar o nome do personagem, coloca aqui no chat. Aí a gente vai saber que vocês concluíram. Eu vou desligar meu microfone, para que vocês possam fazer. Então, agora é 19h53, vou dar aí 7 minutos, até 8 horas aí mais ou menos. Dá tempo de vocês fazerem esse caminho aí e trazer as respostas. Beleza? Então, podem fazer. Vou só desligar meu microfone aqui, 1 minuto. O meu fica parado numa telinha cheia de armário. Não vai para lugar nenhum. Você vai ter que descobrir qual daqueles. Você vai ter que descobrir uma delas, vai clicando. Tem que clicar na tela anterior, naquele orelhão ali, apareceu ele piscou 3 números, era 216 ou 416. Aí pode clicar no 200, acho que é 216. Não consegui nem achar a seta para ir para a esquerda. Aquele lá é o mais difícil. Aquele ali é onde o celular trava ali. Não sei o que aqui procurando essa seta. Essa seta, ela é trabalhosa mesmo. Por isso que eu falei, no celular ele trava ali. O celular ali é muito difícil você passar. Dá para passar, mas tem que dar o zoom para clicar e tal. No computador até achar a seta. E antes está muito pequenininho, eu não cheguei a seta. Onde está essa seta? Tem uma placa. Ela pisca. A seta é uma placa de... A minha não pisca. À esquerda. Não. Ela pisca só no começo, depois ela para. Logo de cara para mim ela piscou. Tem uma placa assim, em pé na calçada ali, apontando uma seta para a sua esquerda. Não saí daí. Clica em tudo que tem direção, Silvio. Vai clicando. Vai passando com o mouse. Onde der um botão de atividade para clicar é um... Mas às vezes pode ser, se tiver no computador, é isso mesmo. Eu estou no iPad, mas ele não... Tá. Então é isso. Aí ele não pega, aí tem que tentar dar um zoom e clicar. No celular é a mesma coisa. Tanto no celular quanto no iPad, eles são um pouquinho mais difíceis de fazer essa parte. Daniel, uma dúvida. E aí você criou esse game aqui, ele está salvo com você e quando você quer, você usa? Quando eu quero, eu uso. Esse aqui, por exemplo, eu criei ele faz um tempo, hoje eu fiz uma pequena alteração só, para a gente poder usar ele aqui hoje, mas eu consigo daí ganhar celeridade no seguinte aspecto. Eu entro e só troco as perguntas. Dá um certo trabalho, por exemplo, o primeiro que você vai criar, ele dá muito trabalho no seguinte ponto. Você tem que colocar as questões, organizar qual é a questão correta e tal. Aí dá um trabalhinho, mas beleza, terminou, uso para sempre ele. Um ponto que é interessante é, dentro desse site, ele já tem modelos prontos. Esse aqui é um modelo pronto. Aí eu entro, pego esse modelo pronto, e aí eu vou preenchendo.
Aí o que eu, por exemplo, ali no de vocês, vocês repararam que tem questão que é de alternativa, tem questão que eu usei imagem, exatamente para usar recursos diferentes. Então, eu consigo Aí você utilizar vai mais... modelando ele ali Vou do jeito que modelando do jeito que você eu quero. quer. Mas E esse esse aqui, layout todo está dentro dele, né? O todo layout está dentro ali, dele. essas figuras e tudo. Tudo pronto. Por exemplo, esse outro, vou colocar aqui no chat um exemplo 2. Esse exemplo 2 é a mesma coisa desse layout aqui, só que é um exercício de incorporação imobiliária, de contabilidade para incorporação. Aí eu usei ele, fiz um exercício de incorporação imobiliária. Esse exemplo 3 que eu vou colocar agora, que já é um outro, aí ele já é um outro modelo. Ele é um layout diferente, vocês vão perceber que as cores, aí já é totalmente diferente, já não tem um enredo, aí já é só mais de passar as fases. Então, lá dentro, vocês vão encontrar as mais diversas possibilidades de recurso. E isso é que é legal, aí você pode ir explorando a cada aula. Ponto importante que até você levantou. O mais legal é assim, procura fazer um conteúdo que você consegue aproveitar mais vezes, né? Algo que você pode usar dinâmico, numa entrada de aula, numa troca de conteúdo, no final chegou lá, pessoal, terminamos a aula, vamos fazer aqui, ó, quem terminar, colocou o nome no chat, né, achou que é o Fernando Pessoa, beleza, pode finalizar. Pronto, aí já tem. A única recomendação é não usar isso aqui na forma de competição. Esse é o único cuidado, porque senão o aluno clica tudo rápido só para terminar. Não, faz no seu tempo, deixa ele fazer com calma, com todo o cuidado, e aí depois você só pede a resposta final, mas sem pressa, né, para não distorcer a finalidade que é educacional. Beleza? Bom, todo mundo acho que no final achou aí o Fernando Pessoa, né? Só duas coisas me deu a vida, acho que os livros de contabilidade e o dom de sonhar, né? Então, usou isso aí de uma forma um pouquinho criativa e acabou fazendo aí uma contabilidade talvez um pouco mais criativa, né? Eu vou continuar aqui, mas né, depois os links ficam à disposição, eu vou compartilhar os slides também no chat depois no final, né? Vocês podem, se quiser, olhar novamente. Outras interações que funcionam bem e que eu adoro. Chat. Chat, para mim, dentro da aula online, é o que mais funciona. É a ferramenta de interação mais perfeita que tem. Quando eu perguntei para vocês, o que vocês preferem, o Kahoot ou o Pool? Número 1, número 2. Por que número 1 ou 2? É simples, rápido e objetivo. Se eu pedisse para escrever, gera mais né, esforço. Assim, não, número 1 ou 2. Ponto, eu já tenho todas as respostas que eu preciso. E, às vezes, esse chat me chama o aluno para aula. E aí tem gamificação. Eu vou colocar um modelo aqui, eu já vou avisar isso aqui, essa próxima slide não é meu, eu peguei lá desse site Accountants Analytics, eu vou passar depois para vocês. São 3 professoras dos Estados Unidos, Wendy, Jennifer e Tracy, são professoras muito boas, pesquisam muito na área de educação, já tive a oportunidade de assistir em congressos, são pessoas fantásticas e elas compartilham muito material de aula, então elas falam, pode usar na aula, etc, etc. Então, e é um ponto, né, o que é bom a gente tem que compartilhar, né, eu já encontrei o site dela, sempre compartilho e recomendo, vale muito a pena. Depois eu vou passar o link mais ao final, quando a gente chegar na parte de Big Data. Aqui eles fizeram um joguinho do tipo, é um jogo americano, né, aqui no Brasil já teve várias replicações desse jogo, né, tipo Guerra de Famílias, né, que as famílias ficam disputando e tentam acertar as respostas, quem ganha mais ganha prêmio. Então você pode também dividir a sua turma em duas equipes e jogar. Então a primeira pergunta, né, que eu coloco aqui é, por exemplo, quais empresas tiveram maior lucro em 2021? As 5 maiores empresas, sem ser a Vale e sem ser a Petrobras. Quem que vocês acham que foi a empresa que teve o maior lucro, tirando essas duas? Então, o terceiro maior lucro do país aí, em 2021. Em um nome no chat. Podem chutar, fiquem à vontade, é para errar. Da B3, de todos que estão na B3, claro. Podem chutar sem medo de errar. Sem ser a Vale e sem ser a Petro. Qual foi a empresa mais lucrativa ano passado? Tenho 3 Itaús aqui, Magalu, CSN, aí eu posso vir aqui, eu clico a primeira, Itaú. Perfeito. E a segunda, que teve o segundo maior lucro? Não é a Magalu. Segundo maior lucro, acertaram aí, Bradesco. Terceiro maior lucro? Isso aqui vai ser difícil. Terceiro maior lucro em 2020. Perdão, em 2021. Uma empresa de alimento. Proteína, JBS. Exatamente. Quarta empresa?
também é um banco. Santander fica em 6º lugar nessa lista aqui, né? Banco do Brasil, e aí em 5º lugar, a Gerdau. E aí você vai. Claro que lá no jogo, na verdade, essa soma de 100 pontos aqui é por frequência. Eles perguntam para 100 pessoas e fazem essa frequência. Mas aqui eu já puxo parte de lucro, já chama atenção e aí eu puxo o conteúdo. Tudo no slide, né? Tudo usando aqui o próprio conteúdo. Esse outro material aqui, aí eu criei, né, alguns anos atrás, também baseado nesse jogo. Não sei se vocês já viram esse jogo. Provavelmente os mais jovens... Among Us. Aí exatamente, Among Us. É um jogo que tem um personagem no meio de todo mundo ali que ele é um impostor. E aí ele, dentro do joguinho, ele tem uma missão de destruir o jogo, né? De atrapalhar todo o jogo. E aí eu fiz a mesma coisa para o conteúdo. Então, coloquei os índices de contabilidade e falei, pessoal, um desses aqui é o nosso impostor. Então, discutam, escolham qual. Qual? E eles apontam apenas um número. De novo, mais fácil no chat. Aí eles colocam as respostas, eu falo qual que era o impostor, e aí, né, faço a animação. Isso aqui é igual era no jogo. Principalmente por quê? Porque a maior parte, naquele período, dos meus estudantes jogavam isso aqui. Então, eu tento conectar um pouquinho com o mundo deles. E aí eu vou criando tudo que eu puder para chamar no chat para participar da aula. Vou falar de contabilidade, formas diferentes de mensuração de lucro. Qual que é a cor desse vestido? Azul e preto ou branco e dourado? Podem usar o chat, por favor. Que cor que vocês enxergam aqui? Azul e preto, branco e dourado. Tem cores diferentes também, além dessas duas. Azul e dourado. Branco e dourado seria o número 2 aí. Branco e dourado. Isso. Cada um vai enxergar uma cor. E aí, por aqui, eu já puxava a discussão para mensurações diferentes e resultados diferentes. E aí, né, vamos fazendo, vamos discutindo. Perguntinha simples. Qual atividade dá mais lucro na Americanas? Loja física ou loja eletrônica? Lojas Americanas ou Americanas.com? O que dá mais lucro? Em 2020, ano da pandemia, o que deu mais lucro? Fica mais fácil a conta. Física ou eletrônica? Em 2020, ano de pandemia, o que deu mais lucro? Loja física ou loja eletrônica? Aí, eu pego o resultado dela, abro a nota de informação por segmento, a que deu mais lucro foi comércio físico. Pega todos os anos anteriores, comércio físico. E aí você abre a discussão de margem, de custo, e aí você fica à vontade para deslanchar. Spotify, o que dá mais lucro? Os clientes que pagam o premium ou propaganda? Número 1 ou número 2? O que vocês acham que dá mais lucro lá dentro? Propaganda ou assinatura? A maioria vai de propaganda, poucos aqui na assinatura. Aí eu abro a nota, assinatura, premium, lucro bruto, propaganda, lucro bruto, dá mais lucro é assinatura. E aí, de novo, por que Spotify? Porque é um assunto que conecta, está mais ligado com a realidade, e é um tema que é uma coisa que talvez todo mundo se pergunte, o que será que dá mais lucro lá dentro? Aí eu abro para falar de Spotify. O que eu vou falar? Bom, posso discutir um monte de coisa. Falar de Netflix. Netflix, vocês acham que dá lucro ou prejuízo? Lá em 2020, ano de pandemia, deu lucro ou prejuízo o Spotify? Você acha que uma empresa que já está surfando lucro ou ainda está no prejuízo como uma pós... Não chega a ser uma startup, né? Agora já pós-startup. Ou prejuízo? Lucro, exatamente. Aí eu posso comparar Netflix e Spotify. Quais são os ativos do Spotify? O Spotify tem um ativo para chamar dele, ou ele só faz essa conexão entre o dono da música e o cliente? E a Netflix, ele é dono do ativo? Ele tem lá os ativos de conteúdo? Tem. Aí é uma relação diferente. Como que funciona a amortização disso? E aí eu puxo todo mundo para minha aula. E aí eu uso tudo usando o chat, sem usar nada além. Balanço. Ativo é igual passivo e patrimônio líquido. Perfeito. É sempre assim? Olha esse balanço da Espanha. O que tem de diferença nele em relação ao balanço que a gente está acostumado no Brasil? Lembrando, a Espanha também segue norma IFRS igual ao Brasil, é a mesma norma. O que tem de diferente no balanço patrimonial deles? Ele começa com não corrente, né? Perfeito. Ele é ao contrário. Patrimônio líquido no topo, ativo não circulante no topo, ele é ao contrário. Mas a norma não é a mesma? Sim, a norma é a mesma, mas o balanço é diferente. Aí você pega o balanço da Austrália. O que tem de diferente do balanço brasileiro, sendo que também segue IFRS?
e também é uma empresa de vinho, assim como aquela da Espanha também. Tentem encontrar qual que é a diferença nesse balanço, qual que é o problema, o que ele tem de diferente de um balanço brasileiro? O ativo bate com o passivo? Vou tentar só aumentar um pouquinho o zoom aqui, e depois eu vou passando aos poucos aí. Então aqui o Ele faz o ativo. ativo líquido do passivo e isso ele compara com o PL. Perfeito. Ele faz o ativo, a ideia de ativo líquido. Vou aqui, ó, ativo total, 6. Aí quando você olha o total do passivo, 2.200, aí ele faz um ativo líquido, que é o total do ativo menos o passivo. Naquele conceito, se eu comprei e não paguei, não é meu. Então eu pego o ativo, tiro do passivo. Esse ativo líquido é que vai bater com o patrimônio líquido. É como se fosse ativo menos passivo é igual a PL. E não ativo é igual a PL mais passivo. Então aí uma pequena diferença. Norma internacional, Austrália, segue FRS, e aí eu já consigo, né, puxar o tema. É engraçado que aqui os meus alunos costumam brincar, professor, então não é que o meu balanço não bate, eu só estou num país errado, né? Talvez eu só esteja num país diferente, mas não é que o meu balanço não bate. Mas aí, por aí, eu já começo a falar. Aí eu falo de norma americana. Os Estados Unidos não seguem a norma internacional, segue FASB. Ok, mas o balanço deles é o mesmo balanço. Estrutura, em termos de balanço, é muito semelhante ao brasileiro. Por quê? Aí eu conto a história, que na verdade a norma brasileira é uma tradução do ACT americano, tal, e eu contextualizo tudo isso. De novo, tudo usando só o slide aqui, o chat. Aí eu vou, conto a história das práticas contábeis, convergentes, conto toda a história global e aí pronto, consigo resolver um monte de coisa. Posso fazer exercícios mais longos também, ou relativamente mais longos, estudos de caso, né, para grupos. Coloco lá um exercício que eu uso bastante de uma empresa que faz aluguel de calça jeans na Europa. Eles alugam calça jeans. Então você vai lá, escolhe uma calça, paga um aluguel por 12 meses. E depois de 12 meses, se você quiser, você pode ficar com a calça jeans. Se você quiser trocar, você escolhe um outro modelo e continua pagando o aluguel, ou então você vai lá e devolve a calça jeans. Aí eu consigo discutir um monte de coisa aqui com eles. Por exemplo, de quem que é o ativo? Quem que é o dono da calça jeans enquanto ela está alugada? A empresa ou o cliente? Quando que eu vou reconhecer a receita? É um aluguel ou é uma venda parcelada? Deixo eles discutirem à vontade nos grupos, trago eles de volta para a sala principal e aí cada grupo me dá opinião e aí a gente faz uma discussão para fechar. Tudo isso remoto, presencial, não importa, consigo usar toda essa tecnologia. E depois da aula, aí eu faço feedback, dou toda uma atividade, aí posso fazer o recurso que eu quiser. Beleza? Bom, de metodologias ativas, o que eu posso utilizar na minha aula? Essa aqui foi a segunda etapa depois que a gente viu na pandemia. Como era ser professor na pandemia? Professor na pandemia era assim, me lembro até hoje. Segunda-feira, os meus colegas mandando mensagem o dia inteiro. Daniel, vai ter aula à noite? Eu falei, eu não sei. Uma confusão, o país inteiro, todo mundo parando. E aí, beleza, não, vai suspender a aula. Beleza, suspendeu a aula. E agora? Não, agora tem que esperar voltar. Não, mas vai voltar quando? É mês que vem? É daqui 2 meses, 3 meses? E aí aquilo começou a demorar e não, vamos ter que ir para online, vamos ter que estudar. Como que dá aula online? Essa foi a pesquisa mais, se eu olhar o Google Trends, mais buscas em março e abril. Como dar aula online? Aí os professores aprenderam. Opa, beleza, então eu venho aqui, coloco o slide, ok. Segunda pergunta, como é que eu uso metodologia ativa aqui agora? Como é que eu faço a minha aula ser interessante, ser atrativa, ser dinâmica? Aí eu vou usar metodologia ativa. E aí eu posso usar muitas coisas, não vai dar tempo da gente discutir aqui, mas muitas coisas, muitos do que a gente já viu aqui, sala de aula invertida, que é eu colocar uma pré-aula, PBL, aí eu posso fazer um monte de coisa. Posso fazer eles gravarem histórias, criar história em quadrinho, criar animações, né? Eu coloco lá algumas animações, posso fazer uma série de ferramentas. Aliás, esses dois aqui o pessoal gosta bastante, principalmente, né, no ensino, que não é mais o foco aqui, que é animações, né, história em quadrinhos e o Powtoon. E aí, fechada essa primeira parte, o que eu queria passar aqui em poucas palavras? Eu queria que vocês pudessem sentir os dois lados. Eu queria que vocês pensassem como quem vai elaborar a aula, mas sentissem o que o aluno sente do outro lado lá. Nós estamos falando mais ou menos 1h10. Nessa 1h10 a gente fez várias interações no chat, coloquei mais de uma atividade para vocês fazerem, para contar aí poucas, né, brevemente 3 atividades.
Tentei criar o maior número de atividades para que vocês ficassem aqui atentos. Eu sei que, obviamente, a vida pessoal, né, traz um monte de coisas dentro de casa, a gente fica competindo com tudo isso, mas quanto mais atividade eu conseguir colocar ligado com o meu conteúdo, é onde eu consigo fazer essa conexão funcionar melhor. O ponto mais importante não é a tecnologia pela tecnologia, é ela junto com o conteúdo e junto com pedagogia. Tudo isso junto forma a aula que você vai dar. Fala, Daniel, mas eu não penso em ser professor, mas se um dia você for dar uma palestra, você vai usar um ferramental desse. Você pode usar um Kahoot, você pode usar um Pool, você pode usar... eu já vi Kahoot, as pessoas usando a forma paga, de aplicar com 1000 pessoas em palestras online. Você cria muita interação, você cria atividade, e você nem sempre vai deixar naquela fala. Por mais aqui, é claro que eu fico me policiando o tempo todo para não falar por mais de 15, 20 minutos, tento o tempo todo jogar uma atividade, mas sempre vai ter uma parte que você vai ser mais positivo. Mas sempre que possível, joga uma atividade. Veja que teve um período que eu desliguei meu microfone e deixei vocês fazerem. Descansa um pouco da voz do professor, vai trocando, vai alternando. É difícil, né, organizar tudo isso, e claro que aqui eu não usei nem metade dessas técnicas, porque é um outro modelo, né, principalmente numa aula de mestrado, mas isso aqui, na minha humilde opinião, na minha percepção, são itens que podem ajudar. Não falo aqui de forma normativa, como não, isso é o que deve ser feito. Não, pelo contrário, isso aqui é o seguinte, olha, eu passei por experiências que talvez me mostraram que isso pode ajudar. É uma singela contribuição nesse aspecto para, né, se vocês forem fazer uma apresentação corporativa, ou uma aula, ou uma palestra, uma disciplina inteira, ou um curso que vocês forem ofertar, de repente é um recurso que pode ajudar. Principalmente, uma dica de ouro, se você for dar uma aula de pós-graduação, sábado, o dia todo, coloque um Kahoot depois do almoço, porque é o horário que o pessoal mais volta cansado, com sono, e se tiver uma feijoada próxima à sala de aula de pós-graduação, você está perdido. Sinto te desapontar. Me lembro na FIPECAF que antigamente, bem em frente, tinha um restaurante de sábado, era feijoada, e tinha aula sábado de manhã à tarde. Na volta do almoço era um desespero. Era um cansaço, era difícil a aula à tarde. Mas aí um Kahoot no comecinho da aula, ele já dá uma acordada e o negócio vai bem. E aí depois, um cafezinho de vez em quando, resolve bem. Segundo e última parte da nossa aula, da apresentação, eu vou tentar trazer aqui mais voltado para o conteúdo. E aqui eu confesso que vocês conhecem muito mais do que eu, tá? Essas últimas apresentações que vocês tiveram de Big Data, né, de uma série de tecnologias, qual é a minha grande luta no país hoje? É exatamente para que essas coisas venham para a sala de aula. Eu tenho professores que têm consultorias, que têm todo tipo de recurso que eles usam na prática. Só que quando chega na sala de aula, ele não traz. E aquilo me deixa um pouquinho preocupado. Por quê? Porque eu preciso formar um estudante, pensando em nível de graduação, especialização, né, mestrado, você já está num outro nível, mas assim, que ele saiba, basicamente, pelo menos o mínimo daquela tecnologia que ele vai usar na prática. E isso não sou eu quem está dizendo, não é o Daniel. Se você pegar todos os normativos internacionais de educação, vai lá no ACPA, pega os standards de educação internacional, pega o AAA, Competitors Commission, pega o AACSB, pega tudo que tiver internacional. Desde 2012 para cá, no mínimo, todo mundo falando. Começa a olhar para Big Data, Data Analytics, no mínimo, na graduação. E começa a colocar isso mais pesado, porque o mercado está demandando. A gente tem que formar um profissional que o mercado, do lado de lá, vai receber e vai entender que ele está alinhado com o que ele procura. E aí, o que a gente sempre pede, né? E aí vem aquele começo da apresentação dessa fala, de muitos dados e tal. Começar a colocar isso aqui no ensino. Se você for dar uma aula na graduação, levou esse conteúdo, tenho certeza que os alunos vão gostar, porque é prático, é dinâmico, e vai trazer uma inovação legal. Softwares mais conhecidos... Mas como é que está a academia, professora? A academia está mudando isso? O currículo está mudando nas faculdades de contabilidade? Então, aí a gente tem um Brasil de cursos, né? Mais de 1000 cursos de contábeis no Brasil. O que eu posso te dizer é o seguinte, em alguns poucos mínimos, sim. Chutando, não tem nenhuma pesquisa para isso, mas sem medo de errar. 20% dos cursos no país, no máximo, falam de Big Data. No meu chute, tá? Na minha percepção. A maioria ainda tem alguns problemas, principalmente relacionados à estrutura. Às vezes não tem um laboratório de informática que contemple, e às vezes, isso foi um problema nos Estados Unidos também, muitas vezes o professor ele tem uma formação de muitos anos atrás, ele tem alguma bagagem, alguma experiência, mas ele ainda não consegue fazer aquela conversão para usar isso aí na sala de aula. Ele
talvez não conhece o recurso, não consegue parar para estudar, e ele já tem um costume de dar um determinado tipo de conteúdo. Uhum. Então, isso foi um problema que lá nos Estados Unidos aconteceu, quando começou essa onda mais forte de Big Data, muitas universidades norte-americanas tiveram que fazer o quê? Ir lá na informática, buscar o pessoal que sabia de TI, de Big Data, ó, vem aqui, você vai explicar essa parte, o professor vai explicar a contabilidade. E aí eles faziam aula em parceria para ajudar nessa migração. Mas, assim, em termos de Brasil, a gente ainda está muito longe do que a gente pode estar. Em termos, né, aí no caso, principalmente FIPECAP e outras universidades já estão muito à frente, com certeza aí a gente já está mais disparado, né? Pegando, por exemplo, FIPECAP, USP, as universidades grandes como um todo, um geral, elas já estão colocando isso no currículo. Mas como eu olho o Brasil inteiro, em todas as extensões, em todos os municípios, aí tem muito recurso de estrutura. E aí realmente não passa de 20%, 25%. Minha percepção, tá? Inclusive, o MEC, junto com o CFC, fizeram, né, uma audiência pública em maio, justamente sobre essa questão, né, de mudar, fazer uma atualização na forma de ensinar a contabilidade nos cursos de graduação, né? Justamente o foco foi por conta da pandemia, né? Viram a possibilidade de usar ferramentas, né? Por exemplo, essas que você apresentou, dentro de sala de aula, durante os cursos, né? As aulas da graduação, né? Passou para audiência pública, tá? O currículo do curso de Ciências Contábeis da graduação está em andamento, em processo de modificação, justamente para trazer a tecnologia, né, para dentro de sala de aula, né, que hoje é muito pouca, sim, é pouco utilizado, né, dentro do curso. Perfeito, isso mesmo, não acrescentaria nada, é isso mesmo que foi um movimento que a gente viu que, assim, o momento é agora. Aproveita que está todo mundo embalado usando a tecnologia e já não deixa sair da sala de aula, porque se deixar sair, ela não volta. Então, esse é o time, o momento certo. E uma coisa que, assim, a tecnologia, de certa forma, ajudou, né, num aspecto, é que, assim, eu não tenho, por exemplo, vamos supor que na minha universidade eu não tenho um laboratório para usar todas as noites. Por que eu falo que eu não tenho? Porque, às vezes, eu tenho lá na faculdade 2, 3 laboratórios, só que eu tenho 50 alunos, 50 turmas, ou 40 turmas. Eu não tenho laboratório para todo mundo. Aí, o que acontece nesse período de ensino remoto, né, quando eu tenho essa aula online? Cada um de vocês, por exemplo, poderia ter um computador. Ah, mas eu não tenho o Tableau instalado. Não, tudo bem. 5 de vocês instalam, ou 10, e vocês fazem em grupo. Aí vocês compartilham a tela e vão assistindo. Vão fazendo em grupo. Funcionava bem, né? Foi um recurso que acabou dando certo. E eu fiz isso em vários cursos de pós-graduação. Um estudante do grupo instalava e todo mundo usava. Então, o CFC, exatamente, ele está tentando já aproveitar o embalo, e além disso, aquela norma também já é um pouquinho antiga, acho que ela é 2004, já aproveitar tudo isso, fazer um pacote e já mandar para o MEC e falar, olha, vamos mudar porque agora é o momento. E a administração já mudou. Então, também, a gente precisa se movimentar para atualizar e deixar o nosso currículo aí um pouco melhor, até para fins de formação como um todo, né? Porque hoje mesmo, dentro de um escritório de contabilidade, a gente não faz as coisas manual, né? Tudo via sistema, né? Então, tem que mudar. Perfeito, exatamente. E faz muito tempo também, professor, que a contabilidade deixou de ser aquele departamento no fundo do escritório que só faz o débito e crédito e balanço patrimonial e DRE. A contabilidade ela vai muito além do que esse processo, os processos mais operacionais. E, com certeza, essas ferramentas elas auxiliam demais na análise de DRE, né, nas análises dos painéis, e saber analisar esses dados, não só saber compilar esses dados, mas analisar esses dados não é tão importante do que saber, não tão mais importante do que saber o conceito, mas é muito importante. E tendo a ferramenta, tendo conhecimento da ferramenta, isso traz para a gente uma boa valorização no currículo, né? Perfeito, não acrescentaria nada também. Eu vejo essa mudança muito clara porque, primeiro, a contabilidade tem todos os dados, todos. Em termos de quantitativos, em dados numéricos que passam por dentro dos sistemas, a gente tem tudo. É só uma questão de organizar. E muitas vezes, ao longo, não hoje um pouco menos, mas no passado bem distante, o que eu via, muitas vezes vinha uma empresa de fora, uma consultoria, pegava todos aqueles dados que eu já tinha pronto e eles faziam todas as análises. Mas eu tinha todos os dados, eu podia fazer tudo aquilo. Então, às vezes eu não tinha tempo, ou não era o
o meu foco, né? Não era a minha competência, mas eu tinha os dados. Então, era questão de, aos poucos, eu ir organizando e poder usar aquilo de forma útil para tomar de decisão. E aí, qual que é a ideia de também puxar isso aqui para a graduação? Porque o estudante possa utilizar isso aqui. Você falou de profissão, me lembrei de uma aluna, faz um mês mais ou menos, estava no finalzinho das aulas ali, pouco antes, lá quando começou a pandemia, eu fiz um curso de Big Data super simples, bem básico, de Tableau, mas super básico, porque quando saiu a pandemia, a universidade suspendeu as aulas e eles falaram, Daniel, a gente precisa manter o aluno conectado de alguma forma, cria um curso, eu montei um curso de Big Data. Aí os alunos vieram, alguns fizeram, por livre e espontânea vontade, ganhava lá as horas do certificado só, não era do curso. E aí a aluna fez, aprendeu, tal. Aí um dia na empresa, a gente precisa fazer isso, aquilo. Alguém sabe fazer? Aí a menina levantou a mão e falou, eu sei. E ela tinha aprendido no curso. Aí ela foi lá, montou o BI lá, entregou a chefe dela, falou, nossa, que legal, tal. E aí ela foi registrada. Aí ela falou, deu certo. Tipo, o estágio, eu não sei se ela foi registrada ou ela foi promovida. Eu sei que ela passou de um nível assim para o outro na carreira. E aí ela me contou isso, assim, 2 anos depois do que aconteceu. E ela falou, naquele momento aquele curso fechou bem com o que eu queria. Então, assim, claro que a gente está falando, né, no nível da graduação ali, mas que tem essa demanda no mercado. E assim, claro, estou falando uma outra realidade, empresas pequenas e médias, que às vezes isso aqui pode ser bem decisivo no decisorial. E eu não preciso, às vezes, de uma consultoria. Internamente eu posso desenvolver essa atividade. Mas dentro do que a gente tem aqui na tela, os mais clássicos, né, principalmente Power BI. Hoje, se eu fosse falar para vocês, pessoal, desenvolve um exercício aí dentro para vocês darem uma aula. Eu recomendaria, usa o Power BI, que é onde você vai encontrar a maior parte das empresas usando, pelo menos em termos pequenas e médias empresas aí. O Tableau você vai até encontrar aqui no Brasil, mas um pouquinho mais restrito. Tem, mas não é tanto assim. Quem mais é Power BI. Agora, o Alteryx também é uma boa, o IDEA já é mais para a área de auditoria, QuickBooks é para controle empresarial, quase que uma micro e pequena empresa, né? No modelo internacional, eles têm uma versão para acadêmicos, se você quiser usar no curso, eles deixam. No Brasil, ainda eu acho que não. Tá? Uma vez eu lembro que eu consultei e ainda não tinha, só se agora mudou. E esse aqui é a próxima fronteira, que é a parte de robotização de programação. Esse aqui, o meu sonho é alguém chegar assim e falar, Daniel, eu fiz isso aqui no Brasil, está aqui o artigo, olha aqui que deu o resultado. Esse aqui é o que eu espero muito. Até, né, hoje eu participei de uma banca, eu recomendei esse, é um tema que eu acho muito legal e que tem muito chão aí. Novamente, tudo aqui eu sei que boa parte disso aqui você já conhece muito mais do que eu. É só uma dica, né? Temos muitos dados. O que nós vamos fazer com ele? Vamos trazer isso para a sala de aula. Aqui, né, de novo, citando aí, eu citei de um slide lá, e agora eu vou citar aqui de novo. Esse site do Accountants Analytics, as professoras compartilham vários exercícios e é muito legal porque elas acabam facilitando esse caminho, principalmente para a gente aqui que está numa realidade um pouquinho mais distante, ainda está começando a implantação do Big Data, lá nos Estados Unidos já estão muito à frente. Vou citar assim, de uma forma prática. Em 2017, mais ou menos, eles publicaram uma revista do Accounting Education completa, só de artigos de Big Data, de experiências norte-americanas. No Brasil, a gente nem, pelo menos que eu saiba, a gente não tinha isso em amplitude usado na educação. O ano passado, 2021, eu mandei um artigo para o Congresso do AAA, o Congresso americano, e falei do uso de Big Data no Brasil e tal. Eles reprovaram o artigo de cara, falaram, não, esse tema não é interessante. Aí eu mostrei outro artigo, eles acharam mais interessante, que era mais dessa dinâmica de sala de aula com algumas ferramentas específicas. Esse de Big Data eles nem quiseram, falaram, não, isso aqui já é ultrapassado. Enquanto para a gente aqui ainda a gente está tentando chegar nessa fronteira. Mas isso é normal, um dia a gente chega lá. Bom, vou mostrar 2 exercícios bem simples e rápidos. Esse aqui eu tirei do site aí também das professoras, vou colocar aqui só para vocês de novo, experimentarem como é um exemplo simples. Nesse link aí que tem um dashboard, que elas já fizeram, e essa aqui elas recomendam que seja um exercício simples, para você começar lá no primeiro ano da graduação. Então, coloca umas perguntas simples e deixa o aluno navegar aqui no dashboard, para ele entender o output, para ele começar a entender onde vai chegar o resultado da informação. Então, por exemplo, eu escolho um produto, desses 3 que eu tenho aqui, e pergunto quanto que esse produto me gera de lucro bruto. Então, o aluno vai lá, né, clica, e aí já acha o resultado. Beleza, ele já começa a entender o output, bem basiquinho. Aí depois, eu quero saber as vendas de tal produto em tal região. De novo, seleciona, vê a região, e aí vê o lucro bruto. E aí eu vou, perguntinhas básicas, 4 perguntas. Captou o que é um dashboard? Beleza. Aí aqui ele já conheceu o básico. Aí eu posso aprofundar um pouco mais.
Aqui, que são outros 2 exercícios que eu vou compartilhar aí no chat, estes exercícios aí fui eu quem elaborei. Então, o primeiro é mais voltado para a área de gerencial, custos, decisorial ali inicial, e o outro é para análise das demonstrações contábeis. Aí os 2 eu elaborei questões e eles são formados no modelo de tutorial. No seguinte sentido, você pega esse exercício, coloca na mão da turma e deixa eles desenvolver. Aí tem lá todo um raciocínio que eles vão desenvolver, vão usar o Tableau. Por que eu uso o Tableau? Porque o Tableau é gratuito. Eu vou lá, faço uma licença lá, peço uma licença como professor, eles me dão 1 ano de acesso gratuito. Peço para os meus alunos, todos os meus alunos ganham 1 ano gratuito. Consigo fazer isso numa boa, funciona bem, é eficiente, resolve o que eu preciso. Tá? Então, esses 2 exercícios estão aí, se um dia vocês forem dar aula e quiserem utilizar, podem utilizar, só mantenham ali, né, a fonte, citando que é do professor Daniel, tá? O resto podem usar à vontade, já, nossa, soltei para o país inteiro já todas as apresentações, usem, corrijam se estiver errado, vão para frente, vão difundindo, vão usando, quanto mais a gente usar, melhor, critiquem, melhorem, e aí vamos evoluindo aí o quanto mais a gente puder. E aí, né, já chegando mais ao final da minha fala, o porquê que, principalmente esses 2 exercícios aqui, desde quando eu apliquei as primeiras vezes, a gente aplicava e fazia um artigo em cima. Por quê? Para saber como que era o feedback. Então, até depois, na atividade, vocês vão ter um contato com um artigo destes, mas a ideia era começar a colocar isso na realidade do estudante, para ele começar a entender, começar a aprender, começar a incorporar e poder aplicar isso lá depois. Não é a revolução, professor, eu sei Excel avançado, eu consigo fazer isso aqui numa boa. Perfeito, não tenho dúvida. Só que quando eu chego numa sala de aula com 50 alunos, nem todo mundo tem Excel avançado. E aí eles acham fantástico, se arrastando, né, as variáveis lá, ele montando o gráfico sozinho para você, aquilo vai dando uma dinâmica muito legal para a aula, vai tornando bem interessante. Então, aqui são modelos bem legais. E esse último slide aqui, né, caminhando aqui para a minha conclusão, é um slide mais de reflexão, né? Tudo que tem nessa tela aqui, um dia já foi muito famoso, muito rico, muito utilizado, e hoje praticamente não existe mais. Se vocês lembrarem aqui, por exemplo, antigamente, quando você queria assistir um filme, você ia numa coisa chamada locadora. Alugavam alguns vídeos e tal, né? Algumas pessoas talvez se lembrem. Os filmes de foto que a gente utilizava antigamente, a Kodak, a maior empresa de fotografia do mundo, faliu. O primeiro videogame do mundo que chegou, um dos primeiros que chegou na casa das pessoas, o Atari, também acabou. O fax, né? Praticamente também desapareceu. Os comunicadores, como eram antigamente, o diploma de datilografia, quem tiver, não precisa levantar a mão para entregar a idade, não precisa, ok? Mas antigamente isso aqui, senhoras e senhores, causava uma diferença gigantesca no seu currículo, ok? Se eu tivesse um diploma de datilografia, isso abria portas e carreiras porque era uma coisa muito diferenciada. E hoje em dia, qual foi a última vez que te perguntaram se você sabia ou tinha um diploma de datilografia numa entrevista? É um outro mundo. Só que esse mundo já foi verdade e alguns itens que estão aqui têm 20 anos. Pega os filmes de foto. 20 anos. 20 anos, pouco mais de 20 anos. E eu tenho certeza que todos vocês vão trabalhar mais 20 anos para frente. Então, o que vai vir pela frente? O que vai mudar a tecnologia? O que tem aí para vir? Eu não sei. Mas a gente vai ter que sempre procurar estar atualizando, estar estudando, estar aprendendo, né? Gosto sempre daquela frase do Gandhi, né? Aprenda como se fosse viver para sempre, mas viva como se fosse morrer amanhã. Então, faz esse equilíbrio e vai estudando, porque as coisas vão surgir, vai inovar, e a gente tem que sempre se atualizando aí. E para se atualizar, o primeiro passo vocês já deram, seja se inscrevendo nessa apresentação aqui pela FPCAP ou participando do curso de mestrado, com certeza você já está procurando se atualizar. Principalmente, né, falando especificamente da turma, eu gosto de falar que o mestrado ele sempre te leva lá para a crista da onda. Porque você começa a ver tudo que está saindo de novo, você vai estudar, vai aprender, vai dar uma decolada boa. Vai correr bastante atrás para isso, mas é sempre muito bom. Mas tem também muitas plataformas internacionais aí que ajudam bastante, né? Principalmente Coursera, edX, Educa, são bem bacanas em cursos internacionais também de contabilidade. Tem aqui nesse QR Code depois uma planilha que alguns estudantes meus fizeram de vários cursos de contabilidade, ou melhor, de tudo que tinha relacionado com contabilidade dentro dos MOOCs. Então, você consegue lá ver os cursos já filtrados só da área de contabilidade. Então, exatamente para um momento futuro, quando tiver mais tempo, quer se atualizar,
também é uma fonte. Então, num primeiro momento, o curso já vai tomar muito seu tempo, você vai se estudar bastante, mas futuramente, né, querendo se atualizar, é um grande caminho. Pessoalmente, eu gosto bastante, são cursos online, são cursos que funcionam bem, são bem exigentes, mas ainda vale bastante a pena. E tem também um canal lá no YouTube que é muito bom, é o melhor canal do YouTube, certo? Foi uma votação aqui em casa, deu empate, eu votei a favor, né? Minha esposa votou contra, mas tudo bem ainda, eu acho que é o melhor canal. Tem lá, eu fiz um canal no YouTube há muitos anos atrás e até hoje, de vez em quando, eu coloco alguns vídeos lá. Alguns são mais voltados para professor mesmo, para ajudar com essa parte de tecnologia, e tem alguns de contabilidade. Confesso que não está tão atualizado quanto eu gostaria, mas em breve aí pretendo também sempre manter. Então, tem alguns recursos lá, tem também aí o perfil no Instagram, que a gente faz aí a divulgação, e tem também aí os 2 livros que a gente publicou aí de 2020 para cá, no final de 2019, começo de 2020 para cá, um de TCC, esse mais voltado para graduação, especialização, mestrado também, sobre como fazer pesquisa na área de contabilidade, né, e aí bem focado em contabilidade e administração, e o Revolucionando a Sala de Aula 2, que os professores, né, o Gilberto, a Edivaldo e a professora Silvia já tinham o Revolucionando como linha. Eu acabei entrando nessa edição 2, que daí foi a parte que conectou a tecnologia. E um livro aqui mais voltado para o professor. Então, o TCC mais voltado para o estudante, né, como eu vou fazer meu TCC, e o segundo aí já mais para o professor, o como eu posso utilizar metodologias ativas para dar aula, e dentro de cada metodologia tem também o bloco de tecnologia, tá certo? Os slides que eu utilizei hoje, eu vou colocar já o link, ou melhor, o link já está aqui no slide, deixa eu só copiar ele aqui rapidinho, e aí eu já mando para vocês daqui a pouquinho. Agora não vou conseguir estar projetado, mas aí daqui a pouco já mando o link aí no chat, que são, tem os slides que eu utilizei hoje, tá certo? Novamente, vou agradecer aí a professora Juliana pelo convite, é um prazer enorme, vocês não fazem ideia o quanto eu fico feliz de poder compartilhar essa noite com vocês, trocar ideia, bater papo, é muito bom. Fisicamente a gente está distante, mas a internet nos ajuda aí nesse aspecto, diminuindo as distâncias e permitindo essa comunicação. Então, obrigado pelo convite, qualquer coisa que eu puder ajudar, sempre contem, fiquem à vontade, tem lá no site, tem os contatos, precisando, fico sempre à disposição, ok? Obrigado, pessoal, obrigado, Juliana. E obrigado pela participação no chat e nas atividades, vocês foram show, valeu. Obrigado, gente. Muito obrigada. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada, Obrigado. professor. Obrigada, professor Daniel. Muito Muito bom. obrigada mesmo. Muito bom mesmo. Foi brilhante, assim, promoveu muito a nossa interação e trouxe ferramentais que com certeza a gente vai, a partir de agora, usar. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço. É isso, então, a primeira parte. Então, quem não é matriculado encerrou a atividade, né? Era essa palestra. Aí, quem é matriculado em temáticas multidisciplinares, a gente volta depois do intervalo. Então, agora são 20h40, 9h10, vamos voltar? 9h10, então a gente volta no ambiente da Blackboard, ok? Então, obrigada a todos. Obrigada, professora Daniel. Professor. Até. Obrigado. Obrigado, Juliana. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Até.